Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre relações trigonométricas em um triângulo qualquer, a lei dos cossenos. Vamos analisar a seguinte situação. Um determinado navio, situado no ponto A, distante 6 quilômetros de um farol, situado no ponto F. Ao mesmo tempo, temos um segundo navio situado no ponto B, distante 8,2 km do mesmo farol situado no ponto F. Um observador que se encontra no farol, no ponto F, tem um ângulo de visão em relação aos dois navios de 60 graus. Qual a distância entre os dois navios nesse determinado instante? Pela figura, podemos determinar a medida de um lado do triângulo que não é um triângulo retângulo, conhecendo-se as medidas dos outros dois lados e do ângulo oposto ao lado cuja medida é desconhecida. Aí nós temos um modelo matemático. Então nós queremos calcular aí, né, a medida de D, na realidade, que nós não temos, né, do ponto A para o ponto B. Como o triângulo não é retângulo, não podemos utilizar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos então estudar as relações possíveis de serem aplicadas em triângulos acutângulos e obtusângulos. O triângulo acutângulo possui todos os seus ângulos internos com medidas menores que 90 graus, ou seja, a medida de cada ângulo interno é um ângulo agudo. O triângulo obtusângulo possui um ângulo interno maior que 90 graus, ou seja, um de seus ângulos internos é obtuso. Essas relações possíveis de serem aplicadas em triângulos acutângulos, obtusângulos e até mesmo em triângulos retângulos são de grande valia no estudo da matemática e da física. Vamos agora estudar a lei dos cossenos. Em qualquer triângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos duas vezes o produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. Então vamos lá, nós temos nosso triângulo aí, que não é retângulo, poderia ser retângulo também, né? Então, a medida do lado A ao quadrado é igual a medida do lado B ao quadrado mais a medida do lado C ao quadrado, menos duas vezes o produto de suas medidas, né, de B e C, vezes o cosseno do ângulo A, ok? Isso em relação aí à medida do lado A. Se for em relação à medida do lado B, nós teremos aí a medida do lado B ao quadrado vai ser igual à medida do lado A ao quadrado mais a medida do lado C ao quadrado menos duas vezes o produto de A por C vezes o cosseno do ângulo B. Em relação ao lado C, teremos a medida do lado C ao quadrado vai ser igual à medida do lado A ao quadrado mais a medida do lado B ao quadrado menos duas vezes o produto de A por B vezes o cosseno do ângulo C. Agora podemos resolver a questão para responder a pergunta: qual a distância entre os dois navios nesse determinado instante? Então nós vamos calcular a distância de A para B. Primeiro fazemos um modelo matemático, que é um triângulo, ok? Nós queremos calcular aí a distância D. Então vamos lá. Vamos considerar o cosseno de 60 é igual a 0,5, ok? Vamos aplicar a lei dos cossenos. Então, a medida do lado D ao quadrado vai ser igual a medida vai ser igual a 8,2 ao quadrado mais 6,2 ao quadrado menos duas vezes o produto de 8,2 por 6 vezes o cosseno de 60 graus, que é o ângulo oposto ao lado AB, onde temos aí a medida de D, ok? Substituindo, vamos calcular agora, né? 8,2 ao quadrado é 67,24, 6 ao quadrado é 36, 2 vezes 8,2 vezes 6, 98,4, cosseno de 60 é meio. 67,24 mais 36
é igual a 103,24. E 98,4 vezes meio é 49,2. 103,24 menos 49,2 é igual a 54,04. E d ao quadrado é igual a 54,04, logo d é igual a raiz quadrada de 54,04. Então a distância é de 7,35 km. Ok, deixe seu like e inscreva-se no canal.